Ei. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Daniel, eu sou o CEO da Aerospace Gym, uma empresa de divulgação científica no setor de aviação e exploração espacial. Aqui de Goiânia, nós temos um acervo aeroespacial e nós levamos para os lugares, para o shopping, para as escolas, uma verdadeira exposição aeroespacial aqui no Brasil, aqui no Centro-Oeste. E eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre exploração espacial de um modo bem geral, porque toda a história dessa exploração não é dada em 25 minutos, mas nós vamos aqui traçar alguns pontos importantes dessa exploração espacial. Como vocês sabem, nós somos uma espécie extremamente exploratória, exploramos o planeta de polo a polo e a gente agora está nesse empreendimento espacial que não é só da NASA, não é só da SpaceX, é da humanidade. Nós exploramos o espaço de várias formas, buscando recursos, água, minerais, e a nossa proposta de volta para a Lua vai se concretizar. Em meados de 2026, devemos voltar para lá para buscar água, para buscar minerais que possam intensificar, que possam melhorar o nosso poder energético, enfim, buscar soluções úteis e inteligentes para melhorar a nossa permanência no espaço. Quando nós falamos em exploração espacial, a gente fala em ter esforços, investimentos, não só das áreas espaciais ou das agências espaciais, mas uma sociedade inteira que tem, nessa proposta, buscar novos recursos, sejam eles de explorações econômicas, espaciais, tecnológicas e científicas, fazendo isso por meio de foguetes, sondas, telescópios espaciais, como o telescópio espacial Hubble, e mais recentemente agora, nós vimos o telescópio espacial James Webb indo para bem longe. Na verdade, é uma máquina, é uma ferramenta construída por nós, buscando novas possibilidades e talvez trazendo para a gente um modelo mais concreto de origem do universo. Quando falamos então em engenharia, né, de exploração, nós precisamos lembrar um pouquinho do Wernher von Braun. Wernher von Braun foi, na verdade, um engenheiro alemão que trabalhou na época da Guerra Fria ali com a União Soviética, produzindo os foguetes V1 e V2, mas por uma questão de algumas questões erradas ali com a União Soviética, ele foi obrigado a ir para os Estados Unidos e assim surgiu então um efeito muito mais positivo no programa espacial americano. Bom, seguindo essa linha então, de inicialmente usar toda essa ferramenta, toda essa parte tecnológica para as guerras, houve então a necessidade de começar a explorar o espaço. Esse míssil balístico ou foguete, desenvolvido por Wernher von Braun, foi o primeiro modelo, o primeiro tipo de modelo astronáutico a fazer a primeira foto da Terra ainda em preto e branco em 1946. Esse é o míssil balístico V2. E aí, depois disso tudo, o Wernher von Braun começa a viajar em outros países, e principalmente nos Estados Unidos, sendo muito bem solicitado para dar um upgrade, para começar a realmente colocar em funcionamento o programa espacial americano. Ele é recebido, então, por grandes autoridades, como um grande engenheiro, projetista de sucesso, e começa, então, uma verdadeira guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos, degladiando-se em termos científicos e tecnológicos, tá? Aí, a União Soviética, então, desenvolve o seu primeiro satélite artificial. Nós estamos falando de quem? Do Sputnik, um tipo de satélite com uma tecnologia um tanto quanto obsoleta ainda, né? Então, como se fosse um rádio amador, era uma bola metálica com alguns sistemas elétricos e 4 antenas, mas já era alguma coisa que a União Soviética já estava impondo, já estava colocando-se à frente das demais potências naquele momento de Guerra Fria. E aí, não somente o Sputnik, chega a hora também de colocar o primeiro homem no espaço. Aí está ele, Yuri Gagarin, aos 27 anos, no dia 12 de abril de 61, um voo histórico, fez desse homem uma das conquistas mais importantes da história humana no espaço. Isso, como eu disse, não fala apenas da exploração espacial empreendida pela Rússia, União Soviética ou Estados Unidos.
é o empreendimento humano no espaço. É entender como essas tecnologias afetam a nossa vida, como que o sensor do seu celular, o material que vai para a aviação, o material que vai para a medicina, todo esse material volta para a gente. E a gente vai utilizando esse material que é fruto dessa exploração espacial. Tá? Aí está ele no dia do voo, todo sorridente, porque a missão é muito importante. Há riscos enormes aí de morte, mas deu tudo certo e, na verdade, ele morreu, foi de outra coisa, e não algo relacionado à questão espacial. Tá? Então, aqui é o foguete dele, o Vostok 1. Gagarin, então, foi nessa bolinha aqui, que é a cápsula, né? A cápsula vai ali na coifa do foguete, é ali que os astronautas vão, e só tinha espaço para um, no caso, Yuri Gagarin. E aí os Estados Unidos começam também a empreender também algumas questões mais importantes para confrontar a União Soviética. Aí Alexei Leonov, em março de 65, faz a primeira caminhada espacial. Mas o que é uma caminhada espacial? O astronauta se coloca para fora da nave, ele faz o que nós chamamos de atividade extraveicular e, amarrado por um cabo, ele então desenvolve serviços do tipo, talvez apertar algum parafuso, ajustar antenas, elaborar melhor os sensores ali, direcionar os sensores da nave. É um trabalho fora da nave, mas ele está preso por um cabo, e esse cabo, então, é o que segura ele, e ele não seria, então, um perdido no espaço, porque ele está preso pelo cabo. Tá? Então, são trabalhos que já começavam antes mesmo de muitos de nós nascermos. Um trabalho de esforço, né, de ciência, tecnologia, educação, e o Brasil precisa também se envolver um pouco mais nisso. Como professor, eu vejo que as escolas estão acordando para isso, os centros de pesquisa estão acordando para isso, e de alguma forma estamos produzindo também insumos de níveis robóticos, inclusive para a nova missão da NASA, que é a missão Artemis. Tá? Então, a nova missão da NASA que planeja levar o homem de volta para a Lua. O desafio de uma nação, então, é grande, e esse desafio seria colocar o homem em outro astro, colocá-lo verdadeiramente para caminhar num outro astro, que seria o nosso satélite natural, a Lua. Para isso, precisamos de um programa espacial, um programa sério, robusto, com muitos profissionais que podem chegar em lugares jamais atingidos anteriormente. Começamos, então, o programa espacial americano com o programa Mercury, com o mesmo objetivo, levar o homem para a Lua. Mas foi basicamente um programa espacial muito breve, não durou tanto tempo assim. E no meio disso, o primeiro norte-americano no espaço, então, nós temos o Alan Shepard. Tá? Isso para que você pudesse entender que essa Guerra Fria, na verdade, era sempre uma batalha onde todos assistiam atentamente à TV e também às notícias. Que, na verdade, não é uma guerra de armas, assim, um contra o outro, mas sim uma guerra científica, tecnológica, onde aquele que atingir as alturas mais elevadas do espaço poderiam estar à frente de alguma forma. E aí, o programa Mercury acaba, então, muito curto, e vem o programa Gemini, que são 2 programas antes das missões Apollo, tá? O programa, então, Gemini durou pouco tempo também, mas seguia a mesma linha de estratégia, chegar, com certeza, na Lua. E aí, então, nós começamos mais algumas caminhadas espaciais. Esse é o Edward Higginson White 2, um piloto de teste e astronauta, só que a gente sabe que o empreendimento espacial é um tanto quanto arriscado, e alguns problemas aconteceram no meio do caminho, que é essa questão, por exemplo, da caminhada espacial que ele fez. Então, como vocês podem ver aqui, ó, é um cabo, ele tem uma câmera e uma antena. Então, praticamente, essa câmera dele teria mais ou menos a tecnologia de uma calculadora. Muito, muito, muito antiga, mas já era um passo. Então, esse processo se chama caminhada espacial. E aí sim, o programa Gemini também acaba, e eles reformulam o programa, trazendo o Wernher von Braun, para impulsionar ainda mais, de forma engenhosa, esse programa. Surge então o programa Apollo, que vai ter uma durabilidade muito maior e um sucesso muito maior, que, mais uma vez, é uma exploração lunar.
Surge então o programa Apollo 1, e aí nós temos aqui o nome de 3 astronautas, né? White, Grissom e Chaffee. E aí, esses 3 astronautas na missão Apollo 1, infelizmente, ali logo lá, antes de lançar a cápsula, essa cápsula explode, essa cápsula pega fogo. Os 3 morrem carbonizados dentro da cápsula. Aqui é o traje espacial carbonizado e essa seria a cápsula que ainda estava em teste, mas com vazamento de oxigênio e uma faísca ali dentro do sistema elétrico, colocou tudo a perder. Na missão Apollo 1. Mas a ciência não para, a NASA não para e o ser humano continua explorando. Para isso, precisamos de um foguete forte, resistente, um foguete que tem pelo menos 5 grandes motores F1 com propulsão capaz de colocar um objeto de 111 metros de altura no espaço, dividido em 3 estágios e que possa ser potencialmente capaz de romper as barreiras do espaço, fazendo frente à União Soviética. Aí está uma engenharia incrível, o foguete Saturno V e seus estágios, até que pudesse ser colocado o módulo espacial, o módulo lunar Eagle, na Lua de fato. E aí a gente sabe que é o seguinte, serão 3 astronautas, né? O Buzz Aldrin, o Michael Collins e o Neil Armstrong, mas o que pouca gente sabe é que, na verdade, não foram os 3 que desceram na Lua. Foram quantos? 2. O Michael Collins teve que ficar no módulo de serviço e comando, esperando que a atividade lunar, que teve uma duração de mais ou menos 22 horas e meia, pudesse ser concluída para que eles pudessem voltar para a Terra. Tá? Então, essa era do foguete Saturno V teve todas essas missões, inclusive o Skylab, trazendo, não só para os Estados Unidos, mas para a humanidade, uma possibilidade real de chegar muito mais longe, de explorar outros mundos ou talvez outros astros. Aí está a base de lançamento do Saturno, né? Parece ser pequeno, olhando aí, mas é realmente um veículo astronáutico gigantesco, como eu disse, 111 metros de altura, tá? Então, a missão que trouxe a maior aventura de todos os tempos do século XX é com certeza a missão Apollo 11, tá? Questiona-se muito, né? As pessoas perguntam, mas foi mesmo na Lua? Por que não voltaram? Eles voltaram sim. Voltaram mais algumas missões até o final do programa, que foi até a missão Apollo 17. Nós voltamos depois, outras vezes, não fisicamente. Nós voltamos com as sondas, com os rovers. Nós voltamos por meio de aparelhos ou objetos robóticos. Porque a ida até a Lua é extremamente degradante para o corpo humano. Para Marte, então, é mais ainda, que são 7 meses de viagem. Então, essa exploração, ela também diz muito sobre a nossa capacidade humana de enfrentar o mundo obscuro do espaço. Mas, se a gente avançar em ciência, tecnologia e também, de alguma forma, atingir um pouco mais a porcentagem de dominar a velocidade da luz, quem sabe isso vai ser cada vez mais possível. Então, estão aqui os nossos heróis americanos, trazendo para a gente aí aquela frase que ficou muito bem aclamada, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, não é? Então, como desenvolver pesquisas aeroespaciais no Brasil? Como procurar centros de estudos e pesquisas sérias que possam, talvez não te levar para o espaço para ser um astronauta, mas trabalhar em sistemas de organização espacial, em agências espaciais, programando alguma coisa, desenvolvendo ideias. O mercado tem crescido bastante em relação a isso. O dia da ida, sempre um dia histórico, né? Os familiares, então, se despedem deles e a humanidade também, nessa ida rumo à Lua. A Lua é um objeto celeste que não tem luz própria e está distante daqui, numa distância aproximada de 384 mil quilômetros daqui. E para quem pôde ver, na última terça-feira, tivemos um evento, a Superlua, né? É o momento em que a Lua, em sua órbita ao redor da Terra, se mostra um pouco mais próxima da Terra e assim parece estar maior quando nós olhamos para ela, tá? Eles deixaram uma placa, essa placa deve estar lá até hoje, né? E a pegada histórica do Buzz Aldrin
Então ele fez uma pegada aqui, ó, e ele mesmo fotografou a pegada dele. E essa imagem girou o mundo, né? Como prova real de que eles estiveram lá, de que eles exploraram esse ambiente tão hostil que é a Lua. Parece que não, mas é bastante hostil, a começar pela toxicidade do solo, tá? A volta triunfante, sempre aclamada, né? Porque, na verdade, esses 3 astronautas praticamente foram colocados ali para morrer. Porque deu tanta coisa errada, deu tanto processo que não era para acontecer e aconteceu, que de uma maneira muito engenhosa ali na hora e profissional, eles conseguiram pousar, conseguiram efetivar a ida, conseguiram realizar experimentos científicos na Lua, deixaram sismógrafos, deixaram um espelho, deixaram essa placa, trouxeram de volta rochas lunares, solo lunar e, claro, um traje espacial encharcado de material, de pozinho lunar, que até hoje está guardado em museu isso aí. E depois a era do Saturno V acaba e a gente começa a explorar o espaço de uma maneira diferente. Um foguete menor, 58 metros, que são os Space Shuttles, e então começa uma nova era espacial. Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour fizeram história levando não somente o homem para o espaço, mas também todo o material que foi possível construir a Estação Espacial Internacional e tantas outras coisas, além de ter levado o telescópio espacial Hubble também. Empreendeu ciência, motivou pessoas no mundo todo para entrar, para se engajar nessa área aeroespacial. Muitos acidentes aconteceram ao longo do caminho, tanto na volta quanto na ida, mas isso não foi um motivo para desistir dos programas espaciais e do empreendimento humano no espaço. Então está aí o Columbia. Agora, com esses ônibus espaciais, podemos aumentar o número de tripulantes, e aí os tripulantes podem ser de países diferentes, com objetivos diferentes, uma cooperação diferente, né? Trazendo então para os países de origem uma superposição em termos de ciência e tecnologia. Então está aí o Columbia. Aí vem o Challenger, só que o Challenger não decolou bem, né? O Challenger, nos 78 segundos de lançamento, ele explodiu na frente de milhares de pessoas que assistiam ao vivo no Cabo Canaveral e também as pessoas que estavam pela TV assistindo, matando toda a tripulação, inclusive uma professora do ensino fundamental lá dos Estados Unidos. Tá? E ninguém acreditou nesse dia, mas mais uma vez a NASA não parou, tanto que depois construiu o Discovery, que levou material para construir a Estação Espacial Internacional, que é um verdadeiro laboratório no espaço. Depois, Atlantis, tudo que Atlantis conseguiu levar, toda a trajetória, todo momento histórico, acoplando aqui nas estações espaciais, trabalho para o Hubble, trabalho também de levar as placas solares, levar também todo o material para a construção dos módulos da ISS. E para fechar, o Endeavour, que é um verdadeiro explorador espacial, continuando aí e sendo, na verdade, o último ônibus espacial a ir para o espaço. Endeavour. Telescópio espacial Hubble. O Hubble está há mais de 30 anos no espaço. Há mais de 30 anos trazendo para a gente as imagens mais incríveis. Trazendo as joias do espaço, como essas imagens que vocês estão vendo. São galáxias, nebulosas, aglomerados estelares, planetas, satélites, berços estelares, quásares. Mas a gente sabe que esse trabalho de 30 anos vai ser muito melhor com a ida do telescópio espacial James Webb. Estação Espacial Internacional. Alguém está vendo a bandeirinha do Brasil aí? Onde é que está o Brasil aqui? Não está, né? Estava, não está mais. O Brasil não conseguiu de alguma forma, cumprir os prazos, as metas, os objetivos que a nós foram dados e a gente acabou sendo expulso de lá. Eles perceberam que a gente não tinha feito o que precisava ser feito e simplesmente fomos solicitados a nos retirar
da ISS. No máximo, o Marcos Pontes conseguiu fazer uma estadia lá, mas depois disso... Então, é um verdadeiro laboratório no espaço, tá? A ISS vai estar ativa até 2030. Depois ela será desativada e nós já sabemos que a Alemanha, a China, tem vários países que estão construindo uma nova estação espacial para que os astronautas possam intercambiar Terra, ISS, ou Terra, nova estação espacial internacional. Vamos aguardar. Aqui está a ISS com seus painéis solares. Na verdade, não são painéis como as das casas que a gente vê aqui embaixo, aquela placa dura, né, e firme. Não, isso aqui é um filme fotovoltaico. Ele é levado lá para lá, enroladinho, depois ele se desenrola e fica estendido. Ele tem, na verdade, ele tem ali colocado nele uns gimbals, e esses gimbals ficam girando, direcionados para o Sol. Então, se a nave vai para uma região onde não tem luz solar, o gimbal vira, e vai virando. E é isso que tem mantido essa estação espacial funcionando até hoje. No meio dessa exploração espacial, dessa parte mais old space, surge então o New Space. E o New Space tem nome, se chama SpaceX, ou a empresa do famoso Elon Musk, Space Exploration Technologies Corporation, que é essa grande empresa que eu não preciso falar muito dela para vocês, que vocês já conhecem, que é a SpaceX. Ela revoluciona tanto pelo material científico e tecnológico, como também com seus foguetes reutilizáveis. Esse é o Falcon Heavy, foi esse foguete que levou um carro Tesla para o espaço, e ele está girando ali nas regiões próximas a Marte. Tem um carro no espaço. Para quê, né, gente? Bom, não teve nenhum fundamento científico essa levada desse carro para lá, mas é uma forma do Elon Musk impor as suas marcas, o seu material, impor a sua vontade de tornar a espécie humana uma espécie interplanetária. Aí está ele, Elon Reeve Musk, tornar o homem uma espécie interplanetária. Será possível? Será que daqui a um tempo poderemos sair da Terra quando bem quisermos, ir para Marte, voltar? Tudo bem, tudo tranquilo? A gente precisa pensar nos fatores astrobiológicos, astroquímicos e astrofísicos. Eles são extremamente estressantes. Eles são muito severos para você que é humano. Marte não é brincadeira, mas é uma proposta. Marte não é um tipo de plano B se a Terra não dá certo. É apenas mais um foco da exploração espacial, porque a Terra ainda é o lugar que você vai ficar, que você vai viver, vai criar seus filhos e vai ficar velho aqui, vendo tudo isso acontecer pela TV ou pela internet. Mas, não somente de ciência, as pessoas vivem. Por exemplo, a Virgin Galactic do multimilionário Richard Branson, ele está querendo fazer um trabalho de turismo espacial. Ele vai levar pessoas dentro dessa spaceship, e a pessoa vai ter uma experiência suborbital. Significa que ela vai fazer um voo por cima e vai conseguir ver lá de cima a curvatura da Terra, um voo de mais ou menos 12 minutos, mas é uma experiência rápida, não tem um foco científico muito bem definido. Pagou a passagem, você vai, e é isso. Talvez algum tempo daqui para frente isso passe a ser um pouco mais acessível. Aí está, essa spaceship ela vai lá para cima, depois ela desacopla e ela usa um motor de propulsão que vai levar a nave para mais alto. Para mais alto, então. Aí a pessoa, pelas janelinhas dessa nave, que são várias janelas que ela tem, ela vai ter uma experiência, pode tirar o cinto de segurança e começar a flutuar na microgravidade lá de cima. Esse é outro. Esse é quem que é? Jeff Bezos, da Blue Origin. A Blue Origin também tem investido no turismo espacial, levando pessoas para fazer um passeio espacial, né? E ele levou recentemente o quê? Um brasileiro, né? Um engenheiro, o Victor Espanha, e esse engenheiro ele teve essa experiência de 9 minutos e meio dentro da cápsula
dessa empresa do Jeff Bezos, que também é dono da Amazon. E ele briga muito com o Elon Musk, tá? Só que quando a briga fica feia mesmo, a gente sabe que espacialmente, aeroespacialmente, não dá para comparar Blue Origin com SpaceX. E agora, voltando a falar da Artemis. Esse palco aqui é muito óbvio para a gente, não é? Falar da missão Artemis no palco Artemis. Então, não vai demorar muito, a gente vai ver, de alguma forma, o homem chegando à Lua novamente. E dessa vez não vão apenas homens, vão mulheres também. E a proposta também inclui levar o primeiro homem negro para a Lua. E quem sabe também, pessoal, fazer, né, na Lua, o primeiro lunático, uma criança nascendo na Lua. Como é que vai ser isso, hein? São vários entraves biológicos que a gente precisa avançar e descobrir se vai dar certo mesmo, tá? Só trazendo para vocês a liderança que a NASA desenvolve hoje no campo aeroespacial, órbitas terrestres, órbita lunar, superfície lunar e Marte e além são os principais empreendimentos que a NASA hoje faz no mundo, né? E dentre todos eles, se vocês conseguirem ler aqui embaixo, são investimentos que trazem oportunidades de ouro, não só para os americanos, mas para todas as pessoas que gostam dessa área. E é como eu disse, essa área só cresce e emprega um monte de pessoas competentes e que estão realmente ligadas nas maiores necessidades do planeta. Aqui um pouquinho dessa missão, né? Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3, vai ser feito passo a passo. O objetivo é ir para a Lua, montar uma espécie de base, uma pré-colonização, buscar água no Polo Sul. Tem muita água lá na forma de gelo, mas é água como tem aqui, mas se der para trazer, nós vamos trazer. Mas o principal, talvez o principal objetivo seja explorar a parte de mineralogia. O hélio 3, depois dá uma pesquisada no hélio 3, não tem aqui, mas na Lua tem. Ele pode manter com apenas 1 grama, 2 gramas apenas, uma cidade inteira funcionando energeticamente. Então vai dar um upgrade no sistema elétrico do planeta, na verdade. Então, é o que eu sempre digo, a corrida espacial nunca acabou. Pelo contrário, tem mais investidores entrando nessa briga, tem mais empresas, tem mais ambições, e a gente vai ver e assistir isso de camarote, ou vai também se aventurar nessas missões. Então aqui um pouquinho, rapidinho, está terminando, os planos de descer, colonizar, e de alguma forma pegar carona nesse sistema, fazer um gateway, um portão de passagem para o planeta vermelho Marte. E esse é o foguete, o SLS, Space Launch System, é o novo foguete da NASA, bem diferente do Saturno V, 3 boosters potentes e na ponta a cápsula Orion, que vai levar uma quantidade maior de pessoas dessa vez, tá? Esse é o objetivo, ir para a Lua. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos.